Hello. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos nos localizando aqui. Essa plataforma anda aprontando, né? Mas estamos aqui para mais uma sugestão para sua pré-estante, protestante, embrião de estante, caixa organizadora, estante que está nos planos, estante que está a caminho. Mesa da sala, braço do sofá da sala, revisteiro, rack da sala. Em cima do travesseiro, mesinha de cabeceira, necessaire, bolso, bolsa, pasta, está valendo. E a sugestão de hoje, livro Ideal Espírita. Pegue um e leve dois. Eu já vou explicar por quê. Vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, gratidão, Pai de amor infinito, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia. Gratidão por mais um dia. Gratidão ao Mestre pela doutrina espírita e por todos os mensageiros do bem que nos ajudam a entendê-la. Gratidão a Maria, Mãe, que nos abençoa. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem e nos ensinam. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, que todos nós possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Que a água está por aí? Então, por que eu mostrei 2 livros com o mesmo título? 2 edições. Uma, essa aqui, deixa eu ver que edição é essa aqui. A 4ª edição. Assim, bolso. Até a 6ª edição, esse livro ficou assim, nesse formato. Da 6ª edição em diante, você já o encontra assim. É o mesmo livro, mas aí a gente não tem desculpa, dá para colocar na bolsa, né? E o que é que esse livro traz para a gente? Vamos ver aqui pelo pequenininho. São 319 páginas, gordinho, gordinho. 100 capítulos. Uau, uau! Mas capítulos curtos. Quantos são os espíritos que mandaram mensagem? E Emmanuel, óbvio. Né? Ainda mais que veio a partir de Chico Xavier, né? Via Chico Xavier. André Luiz, Eurípides Barçanufo, Augusto Silva, Valério, Aura Celeste, Meimei, Sheila, Militão Pacheco, Hilário Silva. Deixa eu ver quem mais. Albino Teixeira, eu já falei. Acho que Cair Barchutel. Everton Quadros. Tem mais aqui. Fabiano de Cristo. Olha só. Livrinho danadinho, né? Pequenininho, que, no entanto, olha quem está aqui. Lameira de Andrade, João Modesto, Valério, e Maria Celeste. Temos esses espíritos, cada um mandou 1 ou 2 mensagens, né? E, veja, parece que eu estou assim. Vou ver se eu melhoro aqui um pouquinho.
Acho que agora melhorou, né? Cada uma delas tratando de um assunto. Para me facilitar... Ah, não, vamos por aqui mesmo, vou continuar no pequenininho. Fica no pequenininho. Emmanuel e André Luiz falaram sobre o livro. Começamos por Emmanuel. Um livro em miniatura. Solicitam-nos amigos domiciliados na esfera física. Um livro que caiba no bolso para ser manuseado em qualquer lugar. Conjunto leve de folhas simples que veicule o pensamento espírita sem dificuldade, seja no intervalo de serviço ou no percurso do ônibus, na excursão fortuita ou no repouso eventual, nos momentos da sala de espera ou em breves ensejos de observação e reflexão em locais públicos. Desse propósito nasceu o presente volume. E aí a gente vai ver a informação que eu falei. Com a indicação e supervisão de Emmanuel, o conhecido benfeitor espiritual, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, à época era espírita, formaram as páginas deste livro, responsabilizando-se o primeiro pelas mensagens de números ímpares e o segundo pelos de números pares, esclarecendo-se que foram psicografadas por ambos em reuniões íntimas e públicas. E lá no livro maior, até a 6ª edição, o presente volume obedeceu ao formato do livro de bolso. Continua Emmanuel. Desse propósito, nasceu o presente volume, em que se alinham páginas e anotações despretensiosas de vários amigos desencarnados, comentando os aspectos multifaces da doutrina do amor, que nos reúne nas mesmas aspirações. Claramente, não podemos prescindir, em tempo algum, do estudo apurado das várias disciplinas que nos abrem caminho ao burilamento da própria alma, cabendo-nos o dever de prestigiar incondicionalmente a escola e a biblioteca, os salões de leitura e os institutos de educação. E aí, no livro grande, tem um erro em português. Na hora de digitar, saiu aturado. Eu falei assim, peraí, não, é apurado. Tá? A terra agitada de hoje, porém, exige se estenda o esclarecimento rápido a todos os que, preocupados e inquietos, mergulham nas atividades turbilhonantes de cada dia. Em toda parte, a imprensa responde às requisições dessa ordem, publicando seleções e sínteses, resenhas e condensações de múltiplas matérias para a facilidade dos leitores. Nessa diretriz, ergue-se-nos o trabalho em que diligenciamos trazer aos irmãos e associados de esperança e de ação respostas e informes instantâneos às inquirições endereçadas ao nosso ideal espírita. Oferecemos, assim, a todos os companheiros o fruto humilde do tentame realizado, agradecendo não só aos corações generosos que nos auxiliaram em semelhante empresa, mas também rogando a luz e bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para eles e para nós. Tá. Então, quais são os temas? Citar alguns. Cura e caridade, 100 por 1, espera e ama sempre, paciência, não desdenhe brilhar, cristãmente, donativos menosprezados, do Militão Pacheco, mágoa, no serviço assistencial, sinais de alarme, Sheila falando isso, na experiência atual, cérebro e estômago, mensagem ao semeador, o sublime convite, oração do dinheiro, a religião de Jesus, o pacto de amor universal,
em casa, senhas cristãs, nossa vida mental, pede ajudando, justos e injustos, a caridade nunca falha, um tanto mais, pronto, socorro. Você está acamado? Rogativa da juventude, o salário da abnegação, dívidas, amando sempre, sonhos vivos, orar e perdoar, erros, Deus pode, antevidência divina, desequilíbrios, oásis de luz, um momento e o último entre as rosas do mundo. Então, vários temas que nos interessam de perto, né? Vamos ao que André Luiz falou. A cada giro da Terra sobre si mesma, a vida humana surge diferente. Aos clarões de cada alvorecer, raios solares sazonam no campo as consciências, largas sementeiras de ideias novas. No campo, peraí, sazonam no campo das consciências, largas sementeiras de ideias novas. O sol ajuda a cada dia, cada novo dia, o amadurecimento dessas ideias novas. No entanto, paradoxalmente, nihil novi sub sole, nada novo debaixo do sol. A necessidade basilar e inevitável do mundo prossegue. Multidões mentalmente acorrentadas às bastilhas milenares de preconceitos e excessos, enganos e viciações. Esperam que as verdades espirituais lhes facultem a necessária libertação. Habitualmente, o homem transporta consigo o relógio ou a caixa de fósforos, sem que tais objetos lhe injuriem a apresentação pessoal. A gente carrega objetos pequenos conosco. Onde a gente vai, o celular vai atrás. Tá. Aí André faz uma pergunta interessante. Por que não usar igualmente pequeno marcador de atitudes ou reduzido estojo de pensamento? Por que a gente não carrega um livro pequenininho assim? Tem N livros de bolso por aí, dentro da doutrina espírita, de autores diversos. Né? Joana tem, Carlos Torres Pastorino, César Braga Said, isso aí tem 5 autores. Hamed também tem um de bolso. Por que a gente não deixa na nossa bolsa um livrinho desses, quando a gente vai sair? Como o Emmanuel falou, onde a gente pode ler isso? Em todo lugar. No ônibus, na sala de espera, né, dentista, banco, esperando alguém. A gente pode e deve usar, carregar um livrinho desses, que não vai pesar na bolsa, gente. Isso aqui é fininho. Quer dizer, fininho não é, mas é leve, muito leve. Os outros, então, são mais finos. Do Hamed é dessa espessura aqui. E com várias frases para a gente ler e meditar. O momento de minuto de sabedoria, todo mundo conhece, né? Também é desse tamanho, dessa finura aqui. Então, o jovem carrega com frequência a máquina fotográfica ou o rádio transistor colados à vestimenta. Antigamente, todo mundo andava com um rádio desse tamanho, na rua. Hoje em dia é o celular, né? Bluetooth. Por que não trazer também leve transmissor de lembretes renovadores?
A dona de casa acostuma-se a comprar refeições concentradas que podem ser conduzidas junto do próprio espelho na bolsa de mão. Pequenos lanches a gente carrega, né, mulherada? A gente carrega. Por que não servir-se de minúsculo pacote contendo alimento espiritual? Nós carregamos. Aliás, bolsa de mulher, vamos combinar, nossas bolsas são buracos negros. Cabe tanta coisa lá dentro, por que não colocamos também um livro assim? Hein, meninas? O negociante guarda constantemente na algibeira, no bolso, o talão de cheque ou a caderneta de anotações. Hoje em dia, uma agenda, talvez, ou agenda do celular, né? Temos todos os aplicativos, mas onde a gente vai, o celular vai conosco. E nem está aí. Já sabe que está lá, ok. Sem ao menos dar por isso. Não se preocupa, está lá. Quer dizer, você se preocupa com o problema de alguém levar o celular. Mas volta e meia, o que eu tenho visto de pessoas o tempo inteiro com o nariz assim enfiado no celular, sem nem perceber para onde está indo. Por que não se utilizar no mesmo sentido de um memorando esclarecedor? No próprio celular, se você gosta, né? Existem vários aplicativos ou formas de você acessar boas palestras espíritas. Tem umas curtinhas, são trechos de palestras espíritas. Dá para você ouvir, dá para você ler, dá para você acompanhar. O estudante de línguas maneja dicionários mirins em qualquer parte, procurando as regras dos idiomas que aspira a aprender. Por que não compulsar diminuto volume didático de orientação íntima? A divulgação cultural que vem acompanhando o ritmo de progresso de todos os sistemas de comunicação existentes na atualidade terrestre, oferece-nos a possibilidade do livro de bolso, que, aplicada ao espiritismo, nos proporciona hoje o máximo de assuntos espíritas no mínimo de espaço, facultando-nos o entendimento rápido com o nosso ideal, erguido à posição de órgão consultivo da consciência. Todos somos, todos, dia a dia, situados em testes e provas de melhoria e aperfeiçoamento. Nós somos. Todo dia estamos às voltas com as chamadas vicissitudes da vida. Todo dia. E, repetidamente, perdão, a meditação de 1 minuto nos instantes críticos vale mais que o planejamento de uma semana fora deles, facilitando o trabalho de uma existência inteira ou solucionando o problema de séculos. Quem não arrasta, não traz consigo lá de trás um problema desses assim, né? E às vezes a gente precisa de uma diretriz, de algo que acalme a mente, né? Aqui. Aproveitemos os valores da evolução e atendamos juntos, ou seja, André Luiz se coloca junto conosco, ao estudo libertador que nos descerra gloriosos portais abertos para o infinito, que aí tem a ver com a nossa imortalidade, já que somos espíritos imortais. Vamos abrir aqui uma ou duas mensagens ao acaso.
Uma mensagem até meio grandinha. Emmanuel, sejamos simples. Deixai vir a mim os meninos e não impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, segundo Lucas 18:16. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Sim. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Nós nunca estamos sozinhos. Toda a vida futura, no entanto, então ele começa a levar a raciocinar, ao raciocínio, nos impele ao raciocínio. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. Não existe aquela frase clássica, a sementeira é nossa escolha, mas a colheita é obrigatória? A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. Eu tenho visto numa rede social crianças que já tocam piano aos 2, 3 anos de idade, tocam bem, bateria, meninos que já estão dando concertos aos 10, 12 anos, seja o piano, seja o violino, o violoncelo, regem orquestras. Fora, por exemplo, um menino que aos 12 anos já estava em Harvard, estudando. Fora os que adoram, eu vi um menino, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus. O menino mal saído das fraldas, digamos assim, devia ter o que, os seus 5, 6 anos, resolvendo altos problemas de matemática, numa rapidez e com uma satisfação. Então, está aqui. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eu vi uma vez um caso de 2 meninos, um da minha etnia e outro, né, branquinho. Um neguinho e um branquinho. Disseram que eram irmãos gêmeos. E aí? Espíritos que se reencontram? Sim. Mas não sem a barreira do preconceito. Né? Já vi 2 meninas também, mesma coisa, se vestindo igual, né? Gostando das mesmas coisas, somos irmãs gêmeas. É só olha para ela assim. Os preconceituosos dizem, mas peraí, uma é negra e outra é branca, e daí? Na ingenuidade dela e no subconsciente, elas se reconheceram. Espíritos imortais que são. Então, voltando aqui, a importância como Emmanuel coloca, da infância, da esperança e tal, que vai trazer, já estão trazendo ao mundo, a ingenuidade dos pensamentos, meiguice dos modos. Tem cada vídeo de bebê que é muito fofo. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores
do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. E poderão dizer, tá, mas existem muitas crianças ruins por aí, são espíritos imortais que estão reencarnando e precisando de uma educação muito firme, principalmente nesse momento de transição. Mas quando nasce, a maioria das crianças não é ruim. Existem as exceções. Eu vi uma psicóloga, né, que foi procurada por uma mãe, porque as atitudes do filho estavam espantando. Uma delas foi, havia um bebê na casa, um segundo filho, ele estava jogando talco na cara da criança. Mas por que você está fazendo isso? Ah, para ele ficar bem. A criança podia ser sufocada. E a psicóloga falou, olho nele. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão, monte acima. Como é que nós éramos quando crianças? O bullying ainda não existia, né? Nós conseguíamos conviver bem. Eu tenho, quer dizer, há uma escola aqui do lado do meu prédio. E de vez em quando eu escuto umas coisas. Tá de tudo. Aí você vê os espíritos imortais com as suas características. Mas ele fala aqui as coisas boas que cada um de nós agiu, né, na infância. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Emmanuel. Vamos fazer a nossa prece. Mestre, gratidão por esse ensinamento. Estamos a caminho, ainda com dificuldade, mas estamos a caminho. Graças aos seus ensinamentos e à misericórdia divina, estamos aprendendo a ser espíritos melhores a cada dia. Gratidão, Mãe Maria, por nos acolher e nos sustentar. E gratidão aos benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós, nos ajudando nessa caminhada. Que todos nós possamos estar em paz, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quarta-feira que vem com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.